Pode? Vamos começar? Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente em mais um Evangelho no Lar, aqui na Fraternidade do Amor. Hoje a gente vai abordar um tema que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu queria fazer uma abordagem assim, a gente tentar se apropriar dessa máxima do Cristo e a gente tentar abordar o momento que nós estamos vivendo, né? Em que tantas pessoas estão indo, né? E a gente se sente fragilizado em meio a tudo isso, assustado, né? Vamos ver como que a gente consegue dar uma visão diferente a respeito e como o Espiritismo consegue ver isso com a gente. Para iniciarmos, vamos pedindo que todos se acomodem, peguem o seu copo de água, sua garrafinha, jarra de água, vamos colocando sobre a mesa, vamos nos sentando confortavelmente, relaxando braços e pernas, e isso envolvendo o corpo numa energia salutar, levando nossos pensamentos, nos conectando aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais do Evangelho da nossa casa, aqueles que nos protegem, e também aqueles irmãos espirituais que se comprometeram conosco nessa trajetória encarnatória. Agradecendo a todos no momento de comunhão e pedindo uma luz intensa ao nosso Mestre Jesus, que envolva o nosso Evangelho, que envolva toda a nossa casa, depositando sobre o perímetro dela um cordão dourado luminoso, também sobre nossos ombros, dos nossos familiares, e que todos possam ser envolvidos por essa energia, pedindo nesses instantes que as fraternidades responsáveis pelas limpezas do ambiente possam adentrar as nossas casas, removendo todas as formas e pensamentos, energias negativas, trocando por energias positivas, fontes renovadoras, fluidificando a água da nossa casa, transformando a nossa egrégora, dando a ela mais luz, mais lucidez. Que isso possa ser levado a todos os cômodos da nossa casa, ao entorno da nossa casa, e que possa envolver cada uma das pessoas que venham adentrar a nossa casa, que possam levar essa energia positiva, essa energia fraterna. Pedimos a corrente de cura do Dr. Bezerra de Menezes, que nesses instantes envolva a nossa família e todos aqueles que nós colocamos nesses papeizinhos, que nós levamos em pensamento, que todos possam ser envolvidos nessa luz e que cada um desses servidores do nosso Mestre possa encostar num leito de hospital, possa trazer alento, força e muita energia àqueles que buscam sua recuperação. Pedimos ao nosso Mestre licença para abrirmos o Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esse tema é curioso porque Jesus estava com os seus discípulos, né? E eles viviam um momento, né, muito complicado. Os judeus estavam inconformados, né, obviamente, com a tomada dos romanos, né, e aí lhe foi imposto a eles um imposto, né, foi colocado a eles a obrigação de pagar os impostos, e isso tornou, a ponto do Sinédrio tornar isso um ato de heresia e tudo mais, né. E os fariseus, como sempre, né, na época não tinha mídia, rede social, nada, né, foram a Jesus e sempre cutucavam ele, né? Sempre buscavam exortá-lo para ver se ele titubearia, se ele iria cometer alguma falha, algum engano, né? Então ele estava lá, uma multidão conversando, quando um dos fariseus, né, um grupo se aproximou dele e pergunta a ele se ele achava justo que o povo hebreu pagasse
esse imposto que era cobrado, né? E Jesus, com muita calma, muita paciência, pede então que o fariseu dê a ele uma moeda. O fariseu então apresenta para ele uma moeda, ele mostra na moeda a imagem de César, né, que é o dinheiro de Roma, do Império Romano. E diz então ao fariseu: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Esse enfoque é interessante. E por que abordar um tema desse num momento assim tão difícil que a gente está vivendo, né? Dá a impressão que não tem muita conexão. Mas dai a César é devolver ao seu verdadeiro dono o que dele tomamos emprestado, né? É o princípio que é material e transitório. Já dar a Deus é o que é do espírito, apropriado, aprimorado, se possível, né? No princípio dos seus valores morais. Tudo aquilo que a gente consegue sublimar no nosso espírito. Ele numa saída brilhante, né? Ele consegue transportar aquele momento para uma mensagem totalmente transcendental, né? Que o homem não se apegue às coisas da terra, que ele as deixe ir, né? E valorize as coisas de Deus. Aquele momento que ele vivia era um momento muito estranho, porque tudo aquilo que era a elevação a Deus passava sempre por uma ideia de dominação, de imposição e de pagar por alguma coisa, né? Sempre estava se dando um dote para se conseguir alguma coisa. Então, Jesus vem quebrar essa corrente, né? E por isso ele incomodava tanto. E o que na verdade Deus espera de nós, então, no momento que a gente está passando? Porque eu acredito que Deus sempre quer o melhor para nós. E o melhor nem sempre é o que nós queremos. Esse modo como nós estamos vivendo hoje lembra um pouco esse tempo em que Jesus viveu. E nós estamos falando de 2000 anos atrás. Como é tão parecido os momentos, né? Como nós damos tanto valor e tanto enfoque às coisas materiais. Visto que a própria necessidade que nós temos, o medo que nós temos, que estamos vivendo, né? De morrer, em vista da pandemia que aí está, com toda a justiça, né? Todos lutam pela vida. Mas às vezes nós estamos muito mais apegados às coisas que nós adquirimos, né? Não aquilo que a gente é capaz de construir dentro de nós. E é por escolher sempre o pior que nós estamos, até hoje, vivendo um mundo de provas e expiações. Talvez estivéssemos vivendo um mundo já aprimorado, o planeta já tivesse vivido essa transformação que nós estamos vendo nesse momento. Talvez já tivéssemos engajado num mundo diferente. Mas as forças que regem o planeta têm os dois lados. E por vezes nós nos descuidamos. E vivemos então esse flagelo, vamos dizer assim, que a gente está vivendo. Eu tirei uma frase de uma questão do Livro dos Espíritos que diz assim: é preciso que haja excesso do mal para fazer-se compreender as necessidades do bem e das mudanças. Veja que frase incrível, né? É preciso que se haja excesso do mal, quer dizer, o mal precisa realmente chegar num limite para que a gente possa compreender a necessidade do bem e das mudanças. Talvez você, eu e outros, talvez possamos entender, né, que a gente precisa de uma transformação, que a gente precisa mudar, mas nem todos estão vivendo o mesmo momento, nem todos despertaram para isso. Então é preciso operar durante esta pandemia que nós estamos vivendo, este momento que a gente está vivendo, um momento de razão, de paciência, é momento de praticar isso e de ajudar aquele que por muitas vezes está em pânico. Eu acho que esse é o momento da gente poder, através da prática, né, do exemplo, poder mostrar o que é de César e o que é de Deus. Quer dizer, aquilo que a gente precisa de fato valorizar, que é aquilo que segue conosco, né? Porque vamos um dado momento e retornaremos depois pela reencarnação. E as coisas
materiais são transitórias, né? Estão aqui por nós por empréstimo. E os apóstolos, quando Jesus foi agregando os apóstolos, então, se formando aquele seu colegiado, né, de apóstolos, ele os convidava para construir o reino de Deus na terra. E na verdade eles não entendiam. Eles imaginavam um reino material. Ele imaginava que Jesus vinha para realmente superar todas aquelas dificuldades que eles viviam, né? A imposição do Império Romano. E Jesus, ao contrário, falava das coisas do coração, das coisas que são íntimas, das coisas que de fato têm valor. Por isso, até hoje, nós ainda vivemos a dificuldade de realmente viver aquilo que ele pregou para nós, né? Eu trouxe para hoje, para a gente falar, 2 textos bastante distantes um do outro. Um de um espírito encarnado, que é a Maíse Braga, é uma espírita de Brasília, tem um trabalho social muito bom e é uma excelente palestrante, sou fã dela. Eu trouxe um texto dela e trouxe uma psicografia da Revista Espírita de 1868. Eu queria mostrar para vocês como 2 textos tão distintos, né, tão distantes, conseguem encontrar uma conexão com o tema e com o momento que nós estamos vivendo, né? Porque na época de Kardec, no momento que Kardec escreveu os livros, ele também vivia uma pandemia. Quer dizer, todos estavam envolvidos num momento muito parecido com o nosso. Estiveram numa pandemia que começou em 1836 e, de uma certa maneira, acabou em 1860, mas não em todos os lugares. Ela foi se extinguir mesmo por volta de 1868, 1870. Né? Nem todos os lugares tiveram o mesmo resultado, né? Acabou ao mesmo tempo. Então, todas as obras do Pentateuco, né, das obras de Allan Kardec, estavam envoltas nesse clima de uma pandemia, para a gente entender como foi importante a mensagem que os espíritos vieram nos trazer. Então esse outro texto é uma psicografia de um espírito de alta linhagem, vocês vão poder acompanhar aqui, e que trouxe e que traz um esclarecimento fantástico para a gente, como é tão bem adaptado. Eu, antes de ler o texto da Maísa, que fala muito desse momento que a gente está vivendo, eu, há uns 3 anos atrás, estava fazendo uma palestra aqui no nosso Salão do Evangelho, presencial, e a Marta, que é professora da casa, trabalhadora na casa também, disse para mim assim um dia, precisamos falar de perdas, porque tem aparecido muitas questões, muitas dúvidas, as pessoas estão realmente precisando entender um pouquinho disso, e nós estamos encontrando muito isso no nosso centros cirúrgicos. Muitos são os casos das pessoas que estão desequilibradas, que têm dificuldade de lidar com perdas. E eu vou confessar para vocês que de lá para cá eu não tinha a capacidade de poder falar nisso, a desenvoltura para poder falar. Mas há uns meses atrás, há 3 meses atrás, eu perdi minha mãe, que sofria muito, né, com Alzheimer já muito adiantado. O Alzheimer foi paralisando a minha mãe em todos os sentidos. Ela teve uma isquemia de um lado, uma tromboembolia do outro. E aí você vê uma pessoa que você ama, né, passar tamanha dificuldade, aí você começa a entender o que é uma perda, né? Então esse foi um momento assim bastante difícil para mim. E o momento que ela se foi, eu, no fundo, eu não sei dizer para vocês, mas eu acho assim que ela conseguiu passar por muitas provações, né? Nem todas talvez ela tenha aceitado, mas eu todo dia carrego ela, acredito que em oração, né? Porque estou sempre pensando se ela está melhor, como ela possa estar nesse momento, né? Mas eu acho que todos nós estamos vivendo perdas, né? E isso tem sido difícil para todos nós. Mas vamos ao texto da Maísa, que nos ensina, né, como separar as coisas, né? Que a gente possa entender
E agradecer então, porque na verdade a minha mãe, como aquelas pessoas que talvez todos nós temos perdido alguém nesse momento, né? Voltaram para o lugar de onde vieram. Né? Na verdade fizeram uma viagem de retorno, estavam aqui só de passagem. Né? Que bom que as coisas são assim, porque em breve ela estará de volta, em breve eu estarei de volta, em breve vocês também estarão de volta. Vamos lá. Tudo que temos nesse momento de nossa vida é transcendente, é passageiro e voltará para o lugar de onde veio. E isso está previsto desde antes de ganharmos todas essas coisas. Quando elas vêm, já sabemos que irão um dia. Isso é um aprendizado. Nós temos que procurar, diante deste fato da vida, manter a nossa serenidade, sabendo que só é nosso aquilo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Ou seja, nossos valores morais, as nossas virtudes e a nossa sabedoria. Na verdade, somos herdeiros de nós mesmos, né? Se a gente pensar no que ela está falando, nós construímos o nosso futuro a partir das nossas práticas de hoje. E quando eu digo nosso futuro, não é o amanhã nesta vida física, mas é o nosso futuro transcendente, aquilo que vai além da vida física. Então, quanto mais valorizarmos aquilo que é de Deus, melhor será o nosso futuro. Quanto mais valorizamos aquilo que é de César, quanto mais não conseguimos nos desprender, quanto mais precisamos acumular e acumular, e cada vez que a gente acumula, a gente carrega com a gente o medo da perda. Não é? Então, é isso que a Maísa está tentando passar no texto para nós. Né? Somos herdeiros de nós mesmos. Nada pode ser realmente tomado de nós. Não há nada a perder. A paz interior começa quando, ao invés de dizer a respeito das coisas, perdi isso, começamos a afirmar, isso voltou para o lugar de onde veio. Olha que bonito. É um enfoque um pouco diferente, né? Meus filhos morreram. Eles voltaram para o lugar de onde vieram. Sua companheira morreu? Seu companheiro morreu? Eles voltaram para o lugar de onde vieram. Seus bens e propriedades foram tirados de você? Isso também voltou para o lugar de onde veio. É óbvio que é difícil a gente pensar de maneira aparentemente um pouco fria, mas se a gente desde já nos condicionarmos à ideia de que vivemos, de que vamos um dia desencarnar, para novamente reencarnarmos, a gente começa a perceber que realmente dá para separar o que é transitório do que de fato é definitivo na nossa vida. E os nossos amores aqui estarão lá também. Então esses laços são importantes, porque tantos os laços das coisas que a gente comete de ruim ou de errado, né, que agregam as nossas faltas, ficam conosco, assim como os laços amorosos. E um dia nós estaremos aqui de volta tentando corrigir essas nossas faltas através de uma relação amorosa, né? Seja de companheiro, para companheira, para filho, seja como for, né? Vamos seguir em frente aqui no texto dela. Se você parar para pensar que a vida que teremos sem essa pessoa pareça uma enormidade, de fato não é assim. Poderíamos ter mais 10, 20 anos com essa pessoa. Olhe como passaram seus últimos 10 ou 20 anos, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Ou seja, o tempo que te separa da reunião com a pessoa que amamos em algum outro plano é curto. A nossa vida é bastante curta. Se nós pudermos olhar para as pessoas que se foram e que amamos profundamente e garantir que em nome delas destinaremos este amor e amaremos mais todos aqueles que necessitam de amor no mundo, tenho certeza que é um grande presente que podemos dar a essas pessoas, e ainda que achemos que nenhum presente as alcance.
Veja como é possível a gente construir pontes entre nós e as pessoas que estão precisando de ajuda e que cruzam o nosso caminho todo dia. É possível a gente construir uma relação diferente. Às vezes a gente teve uma perda tão grande e a gente tenta se anular no mundo, né? Imaginar que aquilo só aconteceu conosco. Não, acontece em todos os dias. Das formas mais diferentes. Mas o modo como a gente pode seguir daqui para frente é que pode fazer a diferença, né? E essa relação boa que a gente construir com o mundo, com as pessoas à nossa volta, vai refletir naquele ente que se foi e que nós amamos tanto, né? Em vez da gente estar vivendo uma dor da perda, e é muito natural, eu vivi isso, e acho que muitos viveram e vivem, né? Ela tem que ter um tempo, né? Então a gente tem que explorar este momento no sentido de ajudar aquele que está bem perto da gente. Às vezes a gente fala, quero fazer um trabalho numa região mais distante do Brasil, na África. É louvável tudo isso. Mas olhe, é possível você começar com a pessoa que está do teu lado. Às vezes a gente não tem ideia. Sabe, ajudar alguém que não tem onde morar, que muitas vezes no trabalho, a gente vê isso, pessoas hoje estão vivendo grandes dificuldades, não conseguem pagar aluguel, não conseguem pagar água e luz. De repente, se agrupar, se agregar, fazer um coworking, trabalhar, ajudar aquele, abrir um espaço para que ele possa se reerguer, recomeçar a sua trajetória. É por um tempo, né? A pessoa vai... Isso estende, você não precisa se valorizar demais sobre isso, e isso está dando um apoio enorme. E aqueles que nós amamos sentem isso, porque o amor é transcendente, ele vai além das fronteiras, vai trazer para você uma paz de espírito, e você vai conseguir passar isso para aqueles que estão precisando, né, nesse momento. Acredito que você e eu também gostaríamos de, ao passar para o outro plano, que esse amor que foi deixado para nós fosse distribuído por muitos que carecem dele. Assim como muitos desejam que seu corpo seja cremado e as cinzas sejam distribuídas, que o nosso amor também seja distribuído e que esse amor atenda à necessidade de tantos. Portanto, de uma certa maneira, fazer isso faz com que você possa presentear alguém, ainda que esse alguém não esteja mais aqui. Olha que bonito, a gente é capaz de, em vez de se preocupar em ter muito além daquilo que nós precisamos no sentido material, podemos estocar, quer dizer, construir um mundo de amor, né? É uma energia que fica e que transcende, quer dizer, isso tudo que vai ficando conosco cria uma egrégora à nossa volta, e no momento do seu desencarne, naquele momento que você vai, esta lembrança, todo esse amor que você deixou aqui serve de caminho para você, né? É importante a gente olhar o mundo por esse lado, né? A gente está vivendo este momento, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder alguém, e muitas vezes nós estamos de fato nos distanciando temporariamente de alguém, mas é muito mais o corpo físico que está ficando, né? E o espírito segue o seu caminho. Saiba que a brevidade desse encontro é um fato. Pode parecer muito longo agora, mas o tempo é fugaz e muito breve. Fazer aquilo que nos corresponde da melhor maneira possível, em nome dessa pessoa que tanto amamos, seja a melhor maneira de homenageá-la depois que se foi. A gente tem que entender que décadas nesse nosso plano físico são segundos no plano espiritual. Então tudo aquilo que você possa construir daqui para frente tem um valor de grandeza, porque do outro lado vai se ver num instante. Isso é muito importante, a gente ter essa noção de tempo. Vamos seguir em frente com a mensagem dela. Talvez você esteja aborrecido, porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer? Quando o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele, não é? Dando a César o que é de César. Mais cedo ou mais tarde, qualquer coisa material que te pertença
você sabe que não te pertence de fato. Mais cedo ou mais tarde, vai voltar para a natureza, aquela que te emprestou. Tudo é um empréstimo. Ainda aquilo que você conseguiu preservar pela vida inteira, a morte vai tirar de você. Isto foi apenas antecipado. Veja que coisa interessante, que é esse caminho, né, que nós temos em direção à nossa vida, à morte, é inexorável, é inevitável para nós. Então precisamos aprender a conviver com ela e a entender esse momento, tornar esse momento um momento importante para nós. Nunca se deu vontade em você de pensar como o planeta? Imagine as pessoas que cercam um pedaço de terra e dizem: isso é meu. Fico me imaginando no lugar da terra, olhando essa pessoa e dizendo: ah, meu caro, sei de um dia, estou aqui, você sabe, há quantos milhões de anos. E você acha que lhe pertenço? Já já é você quem vai me pertencer. Espera só. É um recado, né? Para quem materialmente, né, nos achamos donos do mundo, mas materialmente o mundo é nosso dono. Essa é uma visão de que realmente devolvemos a César o que é de César e só carregamos conosco o que é de Deus, né? Isso é importante a gente trabalhar isso. Mas é claro que isso é uma ficção, uma ilusão passageira. E apenas quando alguém te toma injustamente é que essa pessoa fica condenada às consequências da ação dela. Porque causa e efeito são coisas inexoráveis. Olha que estranho. Quando alguém toma aquilo que era seu por empréstimo, né? Toma de si, esta é a pessoa que, na verdade, vai sofrer as consequências da lei de causa e efeito. Olha que engraçado. Aquele que te engana, na verdade, é o verdadeiro enganado. É um modo da gente ver as coisas por um ponto de vista diferente. Mas você não perdeu nada que fosse realmente seu. E nem pode perder. Valores, por exemplo, você nunca perde. Somente se você entregar. Ninguém pode te tomar. Segue então para o finalzinho da mensagem dela. O importante é você ter grande cuidado com o que você possui, enquanto o mundo permita que você o tenha. Tudo aquilo que nós temos serve de instrumento para a gente melhorar a nossa vida, para a gente seguir, né, no nosso caminho. Da mesma forma que o viajante cuida do que está dentro do quarto que ele ocupa numa hospedaria, estou hospedado só por hoje, certo? Portanto, cuide daquilo que você tem durante o prazo que isso está confiado a você. Este empréstimo da natureza. Cuide, valorize, perceba os detalhes, tenha gratidão. Não só pelas pessoas, mas pelas pequenas coisas que te servem. Cuida daquilo que a natureza te tornou depositário no dia de hoje. Mas prevê que as coisas amanhã tomarão seu curso. Mas se você agregou todo o amor e gratidão que era possível agregar, esse caminho segue mais rico. Bonita mensagem da Maíse. E deixa pra gente uma ideia de como a nossa consciência, né, depois após o desencarne, como nós vamos ser cobrados pela nossa consciência, né? Do que Deus nos perguntaria quando nós chegarmos ao outro lado, de volta, quando voltarmos de onde viemos. Será que uma das perguntas não seria assim, o que você fez dos filhos que lhe confiei? O que você fez da fortuna que a natureza lhe emprestou? Como você empregou esses recursos? Como você gerou emprego? Como você gerou harmonia? Será que por vezes não tentamos humilhar as pessoas? Não tentamos criar inveja? Será que estamos dando um destino social
para o dinheiro que justamente você tenha ganhado, mesmo que seja seu pelo seu esforço, a gente tem que sempre olhar como a gente pode destinar isso da maneira mais certa possível. Como, por exemplo, um empresário que é muito rico, ganhou muito dinheiro, quantas famílias ele sustenta? Quantas mais ele pode fazer, né? Que trabalhos sociais ele pode fazer quando os recursos são muitos, ele pode ter uma fundação, fazer investimentos, principalmente no momento que nós estamos passando, né? Quanto apoio pode ser dado? Então eu acho que esse é a mensagem que a Maísa tenta trazer para nós aqui, que a gente pode tentar abordar por um ponto, né, para a gente poder separar um pouquinho o momento que nós estamos vivendo, que é difícil, que são de perdas, mas a gente entender aquilo que fica e que nos foi emprestado, e a gente valorizar, aproveitar os melhores momentos possíveis com as pessoas que a gente ama e principalmente com aqueles que são nossos supostos inimigos, porque é deles que a gente vai tirar a melhor lição. Às vezes está depositado na mão deles as nossas provas. Então vamos ter muita paciência com isso tudo. A segunda mensagem que eu trouxe para vocês é uma psicografia que eu encontrei na Revista Espírita. Estava procurando sobre pandemia e foi muito curioso que, olhando a revista de 1968, eu encontrei no mês de maio uma carta muito bonita de um espírita da Ilhas Maurício. Ilhas Maurício fica no Oceano Índico, próximo de Madagascar, né, naquele canto ali onde tem a África do Sul, Madagascar, e era um porto de passagem, porque os navios vinham da Índia, da Ásia Menor, todos passavam por aqueles portos, em especial pelas Ilhas Maurício, né? E dali se destinavam para a Europa, para a América do Norte e vice-versa, né? Nos trajetos de indo e vindo. Então vocês imaginam que era um porto de passagem, quer dizer, tudo que pudesse acontecer, e pelo visto a pandemia, né, de cólera que teve nesse século no século XIX, começou nas Índias, né, passou pelas Ilhas Maurício e distribuiu para o mundo, né, e acabou, por final, eles ainda recebendo os últimos rebotes, né, dessa pandemia. Talvez foi a mais longa, foi nas Ilhas Maurício. Então, um espírita manda uma carta para Allan Kardec descrevendo que os médicos, eles não conseguiam, não tinham um consenso sobre como esse vírus tomou conta, né? E como combater o vírus. Eles descobriram um elemento que era o quirino, né? E o quirino dava, assim, às pessoas uma certa sobrevida, mas era muito curta. Então as pessoas tinham dores, assim, 4 dias, com dores de cabeça violenta, era um negócio horrível, um mal-estar terrível, e depois elas melhoravam por 12 dias, e novamente vinha outros 4 dias, muito sofrimento, aí aquilo passava, e a maioria das pessoas, entre o segundo e o terceiro colapso, né, desse momento de crise, acabavam desencarnando. Esse espírita escreve uma carta porque ele está entrando na quarta crise dele. Então ele diz para Allan Kardec, ele escreve dizendo que em breve ele estaria assistindo uma sessão da Sociedade Espírita em Paris como espírito. Muito bonita a carta dele, o desprendimento e tudo mais, né? E aí, no mês de outubro, outras 2 cartas também da Ilhas Maurício vêm descrevendo ainda o momento que eles viviam, inconformados, né? Diríamos praticamente com um trabalho de rescaldo já a essas alturas, né? Tentando entender tudo, e eles não conseguiam entender, eles pedem então que Kardec pudesse explicar. E vem uma mensagem de um espírito de alta linhagem, e é muito apropriada para nós. Eu vou ler para vocês, e aí a gente vai tomar ideia como o mundo espiritual não vive um tempo nem um espaço, né? Aquilo que servia para aquele tempo serve para hoje. E vamos lá. Ele começa assim, comentando, né, a carta desses espíritas das Ilhas Maurício. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam populações. E é o que está acontecendo hoje, né? Lembre-se que é uma carta de 1868. Os flagelos destruidores
só destroem o corpo, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem do mundo espiritual. Olha que interessante, os flagelos destruidores só destroem o corpo, mas não atingem o espírito. O que é que poderia atingir o espírito? Por exemplo, o medo. O medo, por precaução, faz parte de nós, né? É o que nos mantém vivos, é o que nos mantém atentos, né? A todo momento, para as coisas que a gente faz. Isso é normal. Agora, o medo exagerado nos corrói por dentro. E é isso que estão plantando em nós. Quanto mais a gente busca informação, mais a gente está ficando perdido e mais assustado nós estamos ficando. Então é muito importante nesse momento a gente ter a mente tranquila e não se encher de informação, porque parece que existe um complô no ar para ficar vendendo medo para nós. Então se apoiem nas máximas do Cristo. Vamos entender o que é de César e o que é de Deus e valorizar isso, né? Vamos tentar entender esse momento, né? Porque esse fluxo, como ele diz, de vai e vem, é um fluxo constante. E nós não precisamos de um flagelo para que isso aconteça. A todos os dias tem gente morrendo e tem gente nascendo, né? Então precisamos não nos assustarmos, mas estarmos prevenidos para isso. É natural. Tomar todas as prevenções possíveis. Aqueles que possam se isolar mais, ficar em casa, é respeitável, é admissível. E a gente entender aqueles que precisam trabalhar, que precisam levar o pão para casa, que precisam comprar remédio, que vivem do dinheiro do dia a dia. 60% da nossa população vive assim, de trabalho do dia a dia. São autônomos. Então é importante a gente respeitar e, óbvio, nem todo mundo toma cuidado, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa tentar passar para todos. Vamos seguir em frente. Em consequência disso, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados é um desses movimentos gerais que se opera nesse momento e que deve desencadear o remanejamento da humanidade. Ele fala aqui em remanejamento coletivo, né? Então é interessante porque a gente começa a entender que esses flagelos têm um sentido. Hoje a gente fica discutindo, porque o vírus foi criado no laboratório, ele escapou, ele foi colocado de propósito. Não importa. A gente não tem o direito de ficar tirando a primeira pedra, botando a culpa no prefeito, no governador, no país X, no presidente. Não. A questão não está aí. E ninguém está conseguindo acertar, essa é a verdade, porque ninguém está entendendo o que nós estamos vivendo. Então é importante, nesse momento, a gente entender a função disso tudo. E como Deus coloca todas essas coisas, que por mais que possam parecer ruins, em favor da humanidade, que a gente vai entender agora. Continuando ele, a multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque deve apressar a eclosão de novos germes. São as folhas de outono que caem e as quais sucederão novas folhas cheias de vida, pois a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. Olha que bonito, gente. Quando ele fala em germes, ele fala naquilo que vai nascer, que é novo, não é? Então, olha, as folhas são as folhas de outono que caem e as quais sucederão novas folhas cheias de vida, não é? A estação de outono passando, né? Vem o inverno e depois vem a primavera com florida novamente, os hormônios aflorados, né? Pois a humanidade tem suas estações como os indivíduos têm suas idades. É interessante a gente ver como ele compara as estações do ano com as gerações. Então, na verdade, as gerações vão passando, as gerações precisam ir porque novas gerações estão vindo. Já desencarnaram, fizeram o seu aprendizado, se aprimoraram para poder voltar. Talvez a minha geração seja a que esteja indo agora. E o momento vem, porque uma nova geração está vindo aí. Vamos seguir em frente. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pela ventania.
para renascer mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, se purifica. Para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, porque, segundo eles, aniquilam os seres sem retorno. Olha que coisa interessante. Talvez muita gente queira me xingar nesse momento. Olha, essa é uma mensagem espiritual. Mas para a gente ter ideia dessa divisão, como ele diz, para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades sem compreensão. Para eles tudo se extingue. Então, nós estamos vivendo um momento em que a gente está dividido assim, quer dizer, se culpam tanto pelas mortes, se preocupam tanto com o que está acontecendo, como se a vida se extinguisse agora, simplesmente, e não tivesse retorno, não tivesse continuidade. E o que nós, como espíritas, precisamos entender, para construir uma serenidade interior, é que a coisa não é assim, né? Que a vida tem uma continuidade. Isso é muito importante para a gente entender como funciona esse vai e vem das coisas, né? E ele poder comparar essa transição das gerações com as estações do ano é uma coisa que a gente nos deixa para pensar, né? Como somos levados, assim como as estações mudam, né? As gerações precisam mudar. É um ciclo da natureza. O nosso corpo físico, o nosso corpo biológico pertence à natureza. Nós somos produto da natureza, né? O nosso espírito se apropria desse produto, né, para construir esse corpo, se apropriando dos elementos que estão na natureza. Ao final da vida, no momento que nós extinguimos, esses elementos voltam para a natureza, né? Estamos devolvendo a César o que é de César e carregamos conosco o que é de Deus. Para os que sabem que a morte apenas destrói o envoltório, esses flagelos não têm as mesmas consequências e não lhes causa o menor pavor, porque compreendem o seu objetivo. E sabem também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que isoladamente, uma vez que de uma ou de outra maneira é preciso lá chegar. O que esse espírito está tentando passar para nós, aquilo que eu havia comentado, né, que independe se você morre isoladamente ou morre em conjunto, tudo são mortes. O que o processo de uma pandemia faz é acelerar isso. Por quê? Porque o mundo está em transformação. Nós estamos indo para uma era nova. E a verdade é que a gente não tem dado valor para pautas que estão aí. Um exemplo muito típico são as questões da ecologia, né? A gente fica pensando assim, eu vou botar o lixo para fora, né? Então, se você pensar como espírito, você já pôs o lixo para fora porque o lixeiro vai vir retirar o lixo? Quem põe algo para fora? Nada vai para fora. Porque o lixo continua no planeta. O lixeiro tirou da sua frente, é igual varrer a sujeira para baixo do tapete. Então, o consumo consciente é algo muito importante para nós. Como nós lidamos com os nossos mananciais de água, como nós lidamos com a natureza é muito importante. Sabe por quê? Porque estamos plantando consciência num mundo futuro que virá para nós, porque estaremos de volta nesse mundo. Então, quando entregamos o que é de César, precisamos entregar isso limpo, isso de maneira consciente. Precisamos entender o momento, que existem outras pautas que são importantíssimas. Então, não vamos perder o momento que nós estamos vivendo, né? Tomados somente pelo medo. Eu respeito o medo de todo mundo e entendo isso. Eu também sinto algum medo, né? Mas a gente precisa tornar o nosso modo de pensar de uma maneira diferente, tirar proveito desse momento, estendendo a gratidão, estendendo o apoio, não é? Podendo ajudar aquele que de fato está vivendo um momento muito difícil. É uma oportunidade única na nossa vida. Pensem assim. Se a gente viver extremamente isolado, sem entender o sofrimento dos outros, porque tem pessoas extremamente fragilizadas pelo momento.
aí nós estamos sendo egoístas. Não é? Às vezes a gente está fechado em casa e eu respeito demais isso tudo. Mas para você comer, para você fazer as suas coisas, tem alguém trabalhando por isso. Tem alguém levando uma comida, tem alguém levando uma correspondência, tem alguém trabalhando numa empresa para que a sua internet funcione, para que a nossa internet funcione, não é? Tem alguém dirigindo um ônibus. Então, esse trabalho de consciência, sem críticas, sem jogar pedra em ninguém, é muito importante. É importante para a gente entender aonde nós vamos chegar. Então pensem muito nisso, né? Vamos entregar o que é de César da maneira mais desprendida possível. Entregar um planeta saudável, com uma educação equilibrada, né? Fazer com que essas gerações que estão aí, e a gente tem dificuldade de se relacionar, não é porque eles vêm diretamente com o novo, superaram as questões que às vezes a gente briga, né? Questões de gênero, questões de raça, né? Questões religiosas, de credo. Eles aboliram isso. Olha os jovens que estão e não dão bola para isso. Não é porque eles não querem se interar, é porque é superado para eles. E isso é muito bom. Nós vamos ter um mundo novo com menos conflito nessas questões. São questões passadas, estão emboloradas, estão lá jogadas no nosso armário e a gente está querendo reviver essas questões. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder separar as coisas, né? Eu acho isso importantíssimo para a gente conseguir levar isso adiante, né? A gente conseguir extravasar este momento da forma mais lógica possível, né? Vamos aproveitar isso para levar isso da maneira que a gente consiga envolver as pessoas à nossa volta, aqueles que a gente puder alcançar. É muito importante. E ele encerra a mensagem dizendo assim: mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentarão. Olha que interessante, se a gente perguntar qual que é a utilidade dos flagelos, ele está dizendo aqui que os flagelos mudam por vezes as condições de uma região. E é o que está acontecendo. Os hábitos estão mudando, as condições de trabalho estão mudando. E se Deus permitir, a nossa consciência se abrir para isso, nós vamos mudar a relação com as pessoas, né? O modo como nós vamos olhar diferente, entender o lado do outro, né? Mas em muitos casos, o bem que deles resulta, quer dizer, toda esta mudança, só vai ser colhida pelas gerações futuras. E quem será, né? Quem é a geração futura? Né? Quem são aqueles que vão compor a geração futura, se não os nossos filhos, os nossos netos e nós mesmos? Quem sabe, não é? Se a gente realmente aprimorar aquilo que é de Deus, a gente continue num planeta de regeneração, né? Um planeta novo, onde a gente vai ver um ambiente mais leve, onde a verdade vai estar presente. A gente vê hoje o momento, né? Quanto mais alguém tenta mentir, quanto mais alguém tenta plantar um embuste, né? Um modo de praticar, mais ele fica exposto. Porque as pessoas querem ficar tirando pedras, né? E todo mundo tem telhado de vidro, essa é a verdade. Eu vou só para concluir com vocês, eu tirei uma questão do Livro dos Espíritos que diz assim: a perversidade do homem manifesta-se com muita veemência, pergunta Kardec, né? Não parece que ele está recuando em lugar de avançar, ao menos do ponto de vista moral? Kardec pergunta se o homem não está, na verdade, recuando, tão perverso que ele é. E o Espírito responde para ele assim: é engano seu. Observe bem o conjunto e verá que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e gradativamente corrige os seus abusos. E ele finaliza com a frase que a gente abriu esse nosso evangelho, que é preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, né, com todos aqui da fraternidade. Eu queria aproveitar, antes da gente encerrar, os recados da casa. Primeiro, a casa está agradecendo a todos aqueles que ajudaram
na reforma do telhado da casa, concluímos a reforma, isso foi muito bom. Aqueles que puderem continuar ajudando, que a gente está sempre pintando a casa, que puderem trazer utensílios de primeiras necessidades, tudo isso sempre é de grande ajuda para nós. A campanha da Cesta Básica continua, por favor, nos apoiem nisso, formem grupos nos condomínios que puderem ajudar, liguem para cá, tem empresas, eu sei que às vezes as pessoas não podem sair de casa, têm dificuldade ou estão com medo disso, tem empresas que você pode ligar, comprar a cesta básica, eles entregam para nós. Então, ajuda que você puder dar, seja financeira, principalmente na parte de alimentos, tudo isso ajuda muito. Outra coisa importante, lembrar que a nossa farmácia tem uma loja virtual. Então você pode entrar em www.fraternidadedoamor.org.br. Veja bem, www.fraternidadedoamor.org.br. Deve estar escrito aí embaixo para vocês aí no texto, né? E nessa lojinha virtual vocês podem adquirir as coisas todas e depois vocês podem se orientar como fazer para levá-las embora, tá bom? Vou pedir agora, primeiro agradecendo todos que tiveram essa paciência conosco, que relaxem um pouquinho, descruzando braços e pernas. Nós formamos uma corrente maravilhosa nesses instantes. Vamos nos manter ligados aos nossos mentores espirituais e a todas as fraternidades que nos apoiam nesse trabalho de cura, levando essa mensagem para dentro dos nossos lares. Que a gente possa transmitir toda essa energia nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, nas casas de repouso, nos ambulatórios, que o nosso mestre possa estar presente ao lado de cada leito de dor, levando conforto, que toda essa energia possa fluidificar as águas das caixas d'água de nossas casas, da nossa rua, da nossa cidade, fluidificando a água do nosso planeta. Que essa energia possa ser tomada pelas servas de Maria nesses instantes e possa acolher cada irmãozinho que esteja nas ruas, debaixo das marquises, nas praças, passando frio, passando fome, que elas possam acolhê-los, trazendo um pouco de razão, um pouco de lucidez, que eles possam ter um pouco de discernimento do momento difícil que estão passando, que possamos influenciar e sermos influenciados para ajudarmos aqueles que estiverem no nosso caminho, que possam receber dessas servas de Maria todo o apoio, toda a energia necessária para que suporte o momento que estão passando. Agradeço a presença de todos e pedimos ao nosso mestre a licença para encerrarmos o Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Muito boa noite.